Olá, você lembra qual é o primeiro mandamento da lei de Moisés? Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Assim, quero convidá-lo a colocar nesse momento todo o seu coração voltado para o Senhor seu Deus. Não é só neste momento. Em toda a vida nós cultuamos e adoramos a Deus. Esse momento é o momento de nós pararmos para coletivamente, comunitariamente, junto com os nossos irmãos na fé, celebrarmos a nossa fé em Jesus Cristo, em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, especialmente pela redenção que nos alcançou pela morte de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor, para nos livrar e nos dar vida. Quero convidá-lo a cultuar de coração, em espírito e em verdade, aquele que nos fez e que nos resgatou dos nossos pecados para vivermos para Deus. Vamos juntos? Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que a terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer.
Pai querido, Pai bondoso, te adoramos porque Tu és Deus. Te adoramos, ó Pai, porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor nos ama imensamente, ao ponto de entregar o Seu Filho Jesus à morte de cruz por cada um de nós. Te adoramos, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Te adoramos, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que nestes momentos de tanta tribulação, ó Pai, que estamos passando, as Tuas palavras têm sido alento aos nossos corações. Te adoramos, ó Pai, porque nada somos, nada temos, se não for pelas Tuas misericórdias, ó Pai. Te adoramos, Senhor, acima de tudo, porque o Senhor é Deus, não pelo que o Senhor tem feito, mas pelo que Tu és, ó Pai. Mas agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que nós cremos que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Te adoramos, ó Pai, e a nossa adoração nada mais é do que fruto do Teu amor por cada um de nós. Te adoramos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, queremos declarar a nossa dependência total de Ti. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, buscaram os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Pode humilhar aos que andam na soberba. Que Deus abençoe a sua palavra. Oh,
Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram preço, a morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar até o seu último fôlego. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Mesmo estando longe, conseguimos nos reunir para ouvir a Tua palavra, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou em todas as áreas de nossa vida. Seja, Senhor, com aquele que vai trazer a palavra nessa noite, Senhor, iluminando, Senhor, para que possa trazer consolo aos nossos corações, Senhor, que possa trazer sabedoria, Senhor, abrir os nossos olhos, Senhor, para estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Ilumina a preletora dessa noite e as nossas famílias também, Senhor, que possamos estar sempre, cada dia mais, Senhor, junto de Ti e cumprindo a Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Leremos hoje o texto que se encontra em Atos 27, versículos 21 ao 26, e depois os versículos 33 ao 38. Atos 27, 21 ao 26. Depois, 33 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo.
refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Nos últimos capítulos do livro de Atos, a partir do capítulo 21, nós vemos a prisão de Paulo e as diversas acusações feitas falsas a ele, que ele recebeu. Podemos ver também os atentados contra sua vida, suas várias defesas e os diversos livramentos que Deus deu a ele ao longo da jornada. Atos termina no capítulo 28 com a prisão domiciliar de Paulo na capital do Império Romano. No capítulo 27, que lemos, nós vemos um interessante relato da viagem de Paulo a Roma como prisioneiro. O texto relata diversos detalhes sobre os acontecimentos, como a grande tempestade, naufrágio e o livramento de todos que se encontravam no barco. Nós temos também o registro de alguns diálogos que ocorreram durante a tempestade e o iminente naufrágio. Interessa para nós as palavras ditas pelo apóstolo que nos ajudam a entender a perspectiva que ele tinha da sua posição como servo de Deus, bem como da delicada situação em que se encontrava após 5 anos de injusta prisão. As palavras ditas por Paulo aqui são uma rica fonte de edificação para nossa compreensão e vivência. Bom, vamos entender então o conteúdo desses diálogos? Ao ler os versículos 21 ao 26 e 33 ao 38, nós notamos que, em ambas as ocasiões, durante a tempestade e próximo a um naufrágio, as palavras de Paulo foram usadas por Deus para levantar e manter o ânimo de todos os que estavam no barco. Além disso, as palavras de Paulo foram instrumento de Deus para que aquelas 276 pessoas se comportassem de acordo com a vontade do Senhor, para que as suas vidas fossem salvas da morte. Notem que Paulo usou algumas palavras. Vos aconselho bom ânimo, nenhuma vida se perderá de entre vós, portanto, senhores, tende bom ânimo, eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Tomando um pão, deu graças a Deus. São palavras de esperança. A intenção de Paulo era promover a esperança e a vida. Sua mensagem era de ânimo, era de coragem. Ao invés de se retrair devido à sua condição de prisioneiro ou se amedrontar diante da possibilidade de morte, ele se colocou ao lado das demais pessoas daquele barco, ajudando-as a se reanimarem e confiarem em Deus. Essa atitude do apóstolo, sem dúvida, nos fala muito acerca da sua fé, do seu relacionamento com Deus, do seu senso de missão. O conteúdo dos diálogos de Paulo com os passageiros e tripulação do barco nos ajuda a ampliar o significado de missão que nós conhecemos e nos ajuda a aplicarmos isso nos diversos contextos que nos encontramos. Vamos refletir sobre alguns elementos que aparecem aqui. O primeiro elemento: o prisioneiro assume o protagonismo da esperança e da vida. Como prisioneiro, Paulo não era a pessoa que todos esperavam ouvir naquele momento. Entretanto, ele não se limitou à sua condição. Aliás, ele se mostra motivado pela ação de Deus ao longo da sua vida. A posição de Paulo foi muito clara diante daquelas pessoas. A missão dele ali era compartilhar palavras de ânimo e esperança dada por Deus. Ele foi o porta-voz da mensagem de Deus naquele lugar e naquele momento. A desesperança presente nos tripulantes do barco é a mesma que nós vemos muitas vezes nas pessoas que não conhecem a Jesus e não sabem o que fazer. Paulo se colocou como alguém que está
certo do amparo de Deus e levou esperança aos desesperados. Assim nós devemos também fazer. Ter sempre uma palavra de ânimo, ter sempre uma palavra de esperança a quem quer que seja que se aproxime de nós. O segundo elemento que nós devemos notar: o prisioneiro compreende que a sua missão é proclamar a palavra de Deus, dando esperança e ânimo. Suas palavras de ânimo tinham por base a palavra dita por Deus e não a sua própria intuição. Seu consolo e sua esperança vinham de Deus. Por isso, ele tinha segurança em transmitir a mensagem àquelas pessoas. É a palavra de Deus que dá o toque necessário para a missão. É também a palavra de Deus que aumenta em nossa vida e igrejas a sensibilidade para o sofrimento alheio e nos aproxima do outro com palavras de ânimo e vida, ainda que o nosso sofrimento também seja real e os nossos problemas tenham grandes dimensões. Em meio aos seus sofrimentos como prisioneiro injustiçado, Paulo compreendeu que a missão dele era proclamar a palavra de vida dada por Deus, e seria um consolo para si e para os demais. Dentro daquele barco, preso, Paulo era um dos que poderia estar chorando e se lamentando. Isso não aconteceu com ele, porque ele tinha certeza da sua missão e confiava na palavra de Deus, do Deus poderoso. Amados, não percam a esperança. Se animem e proclamem a palavra de Deus. Tenham em mente a grande missão que Deus tem para cada um de vocês, para cada um de nós. E sigam em frente. E as palavras de ânimo estejam com vocês, irmãos, cada vez mais. O terceiro elemento que nós podemos observar é que o prisioneiro sabe que a sua presença no mundo é o exercício da missão. Nossa presença nesse mundo não é à toa e ela deve ser compreendida pela igreja e por nós cristãos como sendo exercício da missão. A presença de Paulo naquele barco foi transformadora pelas palavras que ele disse, pela maneira como manifestou sua fé em Deus, pela insistência na palavra de Deus e por seu próprio comportamento. Foi uma presença em missão. Tal como Paulo naquela ocasião, nós precisamos compreender e ver a igreja como presente no mundo por meio do exercício vocacional de cada cristão. A igreja não está alheia ao mundo, nem está afastada dele, pelo contrário, está imersa nele, tendo como alvo a humanidade. E Deus, através das nossas vidas, transforme o mundo ao nosso redor. E o quarto elemento que eu quero deixar aqui com os irmãos é: o prisioneiro usa da palavra e da ação concreta para anunciar a graça de Deus. Tanto as palavras usadas por Paulo para levar ânimo, como suas ações, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Tanto as palavras quanto as ações compuseram o anúncio da graça de Deus àquelas pessoas. Devemos notar isso cuidadosamente. Não foi apenas por suas palavras ou por seu ato de repartir o pão. Antes, foi a junção dessas duas coisas que deu o verdadeiro sentido da graça de Deus à vida daquelas pessoas. Por isso, todos cobraram ânimo. Está no versículo 36. Palavra e ação, ou proclamação,
e diaconia são elementos que sempre devem andar juntos e em plena coerência entre si. Lógico que cada um deve fazer a sua parte, mas devem se complementar para que o Evangelho seja melhor compreendido e aceito pelas pessoas. Não basta só falar, precisa fazer. Coisas que a gente não consegue fazer, só Deus pode. Mas também tem muitas outras coisas que nós precisamos arregaçar as nossas mangas e nós precisamos trabalhar e nós podemos fazer e nós devemos fazer. Olhem e procurem o que é que vocês podem fazer enquanto diaconia, enquanto missão para o Senhor e estejam fazendo. Para concluir, diante dos elementos que nós destacamos dos diálogos de Paulo com seus companheiros de viagem, nós podemos trazer para a nossa realidade alguns significados. E nesse sentido, é importante que cada um de nós e a igreja possam reavaliar os seus objetivos e presença missionária no mundo. Torna-se cada vez mais necessário que recuperemos a dimensão da esperança e da vida em nossa atuação missionária. Em outras palavras, é fundamental que nos vejamos como igreja e cristãos que estão presentes de modo missionário na sociedade. Quando temos em mente que nós podemos levar esperança e ânimo às pessoas, a nossa missão se torna mais leve. Nossa pregação deve estar vinculada à ação, para que a graça de Deus seja visível aos seres humanos. Temos o desafio de nos ajustar à palavra de Deus, para que possamos viver a vocação missionária segundo a sua vontade. E nunca nos falte palavras de fé, esperança e vida a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que possamos, como Paulo, saber onde estamos e saber o que falamos, saber para quem servimos, a quem servimos. E nunca nos esqueçamos disso e que possamos caminhar olhando para Deus. Amém? Quando a tempestade vem, tudo se transforma.
Senhor, em nome de Jesus que entramos em Tua presença, exaltamos o Teu nome, que através de Tua palavra tudo criou, a terra, os céus e tudo que neles há. Que o Senhor traga chuva para apagar as queimadas que estão destruindo o que o Senhor criou com amor, as florestas, os animais que hoje agonizam, a população que dia a dia adoece com a poluição do ar, dos rios e da terra que por ganância de alguns milhares sofrem. Entre com providência, Senhor. Ensina, corrige, disciplina esses que trazem a destruição por amor ao dinheiro e ao poder. Bendito seja o seu nome, pelo qual há perdão de pecados, restauração e salvação. Pai, te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. É pela fé em Jesus que clamamos, que o Senhor seja em nossas vidas, nos conduzindo pelo teu Espírito, por onde andarmos, principalmente nesses dias difíceis que temos atravessado, onde milhares de vidas foram ceifadas por esse mal que nos assola. Somos sabedores que Jesus prometeu um reino e que a nossa esperança de vida está nele. Mas é muito dolorido para quem perde seu ente querido nessa situação que estamos enfrentando, sabendo que basta uma só palavra vindo do Senhor que tudo se resolve. E assim pedimos que o Senhor tenha misericórdia e traga conforto, consolo e força aos irmãos de nossa igreja. E da mesma forma para os milhares de milhões que estão enlutados, Brasil, mundo afora, para que continuem firmes em suas promessas aquele que conhece a tua graça e que venha conhecer e beber da água da vida aquele que ainda não conhece ou está longe dos seus caminhos. Ó Senhor, Deus poderoso, soberano e eterno, sabemos que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Assim clamamos para que essa pandemia pare, que seja por vacina, quer seja por uma palavra. Nesse intervalo, que possamos aguardar na fé e que o Senhor nos proteja e nos livre do mal em nossas casas e nossas famílias e onde estivermos, onde precisarmos estar. Lembrando dos que foram afetados por esse mal e se recuperam. Te agradecemos, ó Deus, por essas vidas, por essas famílias. E pelos que estão enfermos, internados, que o Senhor tenha misericórdia, pois só o Senhor é Deus e pode curar. Visite o amado reverendo Daniel dos Santos, que está passando uma situação muito difícil e precisa do seu socorro. Cuide dos seus familiares e ordene aos seus anjos para que os guardem até a sua recuperação. E todavia seja feita a tua vontade, ó Senhor. Agradecemos por tua provisão, pelo sustento, pelas bênçãos que vêm sempre na hora certa. Te agradecemos porque o Senhor ainda acredita nesse mundo e nos permite ver nascer os pequeninos, cujos lábios vem o perfeito louvor. Aleluia. Abençoe as que estão grávidas, especialmente a Carolina, nossa filha, mãe da Melissa, e a Cristiana, mãe do Vicente. Que essas crianças sejam cheias do seu Espírito, Deus, que é santo, desde o ventre, e que elas sejam motivo de grande alegria em nossas vidas, gratos por tão grande riqueza. Ilumine os caminhos do amado missionário Lucas, que está a caminho de Éfeso, e que se cumpra o seu querer e a sua vontade, ó Deus, para que vejam Cristo através de sua vida, através do seu ministério. Abençoe-os com poder e graça através da tua palavra e que prospere naquilo que foi destinado. Louvamos ao Senhor com cânticos e hinos, porque Tu és digno de toda adoração. Recebe o nosso culto, considera os nossos pedidos e atende segundo o Teu amor leal. Leva cativo o nosso pensamento em obediência à Tua palavra. Edifica, santifica, fortalece, em nome de Jesus. Cuida da nossa igreja, cuida das nossas vidas. A Ti entregamos a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração. Que o sangue precioso do Cordeiro seja lavando os nossos pecados e remindo a nossa vida. Hoje, para todo sempre, em nome dele, para ele, por ele, é que pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus, Senhor. Ao terminarmos este culto, nosso desejo é que o seu coração tenha sido alcançado de maneira muito especial pela palavra do Senhor, pela presença do seu Espírito, aí onde você está. Vamos buscar agora a bênção do Pai para a nossa vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor infinito e inesgotável de Deus Pai e a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo esteja com você e com todo o povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo em toda a terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. A Comissão Executiva do Presbitério de Sorocaba resolveu e comunica às igrejas jurisdicionadas que poderão realizar encontros presenciais quando Sorocaba estiver na bandeira verde, segundo categorização criada pelo governo do estado, acordo com dados referentes ao controle da pandemia do Covid-19. Esse retorno também deverá ser aprovado pelo Conselho da Igreja e seguir as recomendações das autoridades civis e sanitárias.